Muito boa noite. Boa noite. Estamos começando mais um programa O Outro Lado da Realidade. Hoje, como de praxe sempre, anunciando os nossos patrocinadores, Wild Evolution Lodge, é uma loja onde maçons ensinam maçons a serem maçons. Reúnem-se sábados de manhã, pensando em aqueles que trabalham e estudam durante a semana. Dom Aral e Aur, tudo em decorações, pinturas, esculturas. Organize seu ambiente, condomínio, casa. Telefone 998885757. Muito bem, pessoal. O tema de hoje é sobre tradicional ordem martinista. Para isso, nosso convidado, Eduardo Valenti, engenheiro cartógrafo, professor, membro da MORGS desde 1991, a MORG é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, e martinista desde 1999, e está aqui hoje para nos explicar e esclarecer sobre essa ordem. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por ter participado, aceitado o convite. Então, inicialmente, gostaria que te apresentasses para o nosso público e começasses a expor o que é, como funciona, à vontade. Ok, obrigado. Como o Frata já disse, me chamo Eduardo da Silva Valenti. Eu sou Rosa Cruz desde 1991 e membro da tradicional Ordem Martinista desde 1993. E eu recebi o grato convite de estar aqui hoje para participar dessa apresentação e pretendo trazer para vocês um pouco sobre a história do martinismo e de como essa ordem tradicional nos chega até o dia de hoje com um brilhante conhecimento, tá? Então, a tradicional ordem martinista é uma ordem iniciática cujo o objetivo essencial é perpetuar o esoterismo judaico-cristão. Os martinistas, que dentro desses eu me incluo, estudam a história do ser humano desde sua emanação a partir da imensidade divina até a sua condição atual. Os martinistas, dentro do seu conhecimento, eles estudam a ligação de Deus à natureza e o ser humano e como isso está presente nos dias de hoje, tá? Então, a pessoa que deu origem à tradicional ordem martinista, que trouxe, a partir de seu nome, a titulação martinismo, deixa eu dizer para vocês aqui que... Aqui. É Louis Clos de Saint-Martin, tá? Ele nasceu numa família nobre em Amboise, em Touraine, França, no dia 18 de janeiro de 1743. Tá? Ele era filho de uma família nobre e ele nasceu exatamente naquela época em que a França estava passando por aquela grande agitação política, a Revolução Francesa. Tá? E ele cedo, já de menino, ele já manifestou uma inteligência acima do normal. Ele era uma pessoa extremamente lúcida, ele tinha um idealismo, uma ideia de conhecer o mundo e o ser humano de uma forma diferente dos outros, né? Então ele já desde cedo mostrou um grande desenvolvimento na senda do misticismo cristão, tá? Ele foi uma pessoa fora do comum para sua época. E desde cedo seus pais insistiram muito para que ele fosse um advogado. Ele cursou a advocacia, se formou,
mas ele não seguiu na profissão, tá? Ele abandonou a advocacia e a partir daí ele se alistou no exército para uma carreira militar. Como ele tinha amigos influentes dentro do exército, ele imaginava que dentro do exército ele poderia aprofundar-se mais no conhecimento do esoterismo que tanto lhe interessava e que ele tanto buscava, tá? Bom, dentro do exército ele começa seus estudos e ele teve pessoas influentes lá dentro que encaminharam ele para uma ordem que na época era conhecida a Ordem dos Cavaleiros Maçons Elos Cohen do Universo, que era fundada pelo Martinez de Pasquali, que era um filósofo desconhecido e reconheceu nesse mestre supremo dessa ordem e sentiu-se atraído com a sua personalidade, tentando buscar mais conhecimento no esoterismo. Bom, Martinez de Pasquali, um místico, adepto teurgo do século XVIII, estava envolvido com mistérios, né? Segundo a tradição, ele era versado em sabedorias secretas oriundas do Egito, da Grécia e do Oriente. E em 1754, Pasquali fundou em Paris essa loja dos Elos Cohen. Então, dentro dessa filosofia judaico-cristã e desse conhecimento teúrgico que Martinez de Pasquali aprendeu com seu desenvolvimento, ele passou para os seus discípulos e um deles era Luiz Cláudio Saint-Martin. O Saint-Martin estudou até os 22 anos de idade e praticava esses ritos de operações teúrgicas dirigidos pelo próprio Martinez de Pasquali. E esses ensinamentos, eles foram absorvidos por Saint-Martin com uma grande profundidade, tanto que ele se tornou muito próximo de Martinez de Pasquali. E Saint-Martin dizia que Martinez de Pasquali era o seu primeiro instrutor. Tá? Uhum. Com o desenvolvimento dentro da Ordem dos Elos Cohen, Saint-Martin ele desenvolveu um conhecimento muito profundo sobre o esoterismo, mas com a morte de Martinez de Pasquali em 1774, a Ordem dos Elos Cohen caiu num progressivo adormecimento. E aí os seus membros começaram a se separar. Saint-Martin então viajou para a Inglaterra, Alemanha e Itália para estudar e entender um pouco mais a natureza do ser humano e como o ser humano interagia com o universo à sua volta. E aí foi quando Saint-Martin teve contato com Jacob Boehme, as obras de Jacob Boehme, esse iluminado alemão, e Jacob Boehme despertou em Saint-Martin uma verdadeira consciência crística desse conhecimento profundo que ele tanto buscava e que ele tinha em Jacob Boehme como seu segundo instrutor, aquela pessoa que realmente fez ele dar aquele grande salto na qualidade do conhecimento esotérico que ele tinha desenvolvido, né? Então, para Saint-Martin, a verdadeira iniciação transcendente aos rituais teúrgicos que eram praticados por Martinez de Pasquali não tem nenhuma necessidade de ocorrer porque eles ocorrem através de poderes intermediários e por meio de cerimônias complexas e muitas vezes perigosas, de certo ponto. Então, a iniciação, segundo Saint-Martin, só pode se produzir no coração do ser humano, seguindo a via cardíaca, né? Então, a partir disso, Saint-Martin começou a trabalhar com pessoas ligadas a ele e começou a criar um grupo de estudos, né? E a partir disso ele começou algumas publicações de alguns livros. Em 1785, ele publicou o livro dos Erros e das Verdades, ou Os Homens Convocados ao Princípio Universal da Ciência. E o objetivo do livro era combater o ateísmo no seu tempo. As obras de Saint-Martin
tinham por objetivo explicar as relações existentes entre Deus, a natureza e o ser humano. E isso se deve à vontade de tomar em suas mãos o seu destino e deixar o homem liberto das torrentes da vida cotidiana. Por um trabalho constante sobre si mesmo, ele deve interiormente se tornar um homem de desejo e fazer nascer em si próprio, com a ajuda divina e da providência, um novo homem, um homem renascido, um homem modificado, né? Como São Martin era nobre de nascença, ele tinha livre trânsito entre as classes altas da França na época. Então ele era conhecido como o martinista, né? Ele mesmo se denominava o filósofo desconhecido, e ele era assim chamado pelos seus discípulos que estudavam junto a ele, né? Bom, dentro da ordem martinista, deixa eu pegar minha cola aqui. Dentro da ordem martinista, estuda-se a mudança da condição humana, do homem comum, do homem mundano, o velho homem, como se diz, né, em busca do novo homem, o homem espírito, o homem que atingiu a sua plenitude, a sua ligação com o divino, né? Então, na sua condição atual, o ser humano ele está num estado de exílio, ele está desligado do divino, porque ele perdeu essa ligação com o divino, ele está desconectado da fonte una. Então, ele, através do seu desejo interior, do seu coração, ele começa uma caminhada de descoberta, de entendimento do que é esse universo que nos circunda, de como esse universo todo se manifesta e como ele interage com isso. E o homem procura descobrir dentro do seu próprio âmago aquela felicidade, aquele ponto de alegria que faz ele transcender aquela vida comum, cotidiana, mas isso tudo precisa nascer da vontade interna do homem, dessa busca do saber, do conhecimento, dessa parte divina. Então, esse homem de desejo, ele quer construir um templo interior e tornar a se reintegrar a essa condição divina. O martinismo se apoia em dois pilares, que são a iniciação e o ensinamento, tá? O primeiro, que é a iniciação, ele marca o começo da caminhada da via cardíaca, é a via do coração. É a via que o homem se volta para dentro de si e ele, através de um desejo intenso, interno, começa a manifestar aquele germe de luz que habita em seu coração. E a iniciação martinista é exatamente esse momento em que essa luz fulgurante brilha no seu interior. É aquela na qual podemos entrar no coração de Deus e fazer entrar o coração de Deus em nós, para aí fazer o casamento indissolúvel da alma sublime e da força divina no ser humano. Tá? Temos algumas perguntas? Eu estava anotando algumas coisas agora enquanto escutava a tua explanação e acredito, me coloco também no lugar dos ouvintes, tá? Alguns pontos para destacar, para esclarecer. Esoterismo judaico-cristão. Isto. Bom, Jacobo Boehme, pelo nome já dá para ver que era judaico. Sim. Tá, judeu. Evidentemente, o judaísmo é uma dos pilares de crenças, tanto da Bíblia, que pega o Pentateuco, né? E por aí vai indo. E cristão, o cristão de hoje em dia que nós conhecemos são as religiões que se denominam cristãs, que seguem Cristo.
Cristo, Jesus Cristo. Neste caso, acredito, não sei, seria o Jesus Cristo ou seria a condição crística? Seria a condição crística. E não Jesus Cristo. Seria também Jesus Cristo porque ele representa essa manifestação, né? Jesus e Cristo, né? São duas polaridades de uma mesma energia. Jesus o veículo, o Cristo, a força divina que habita no homem. Exatamente essa ligação do homem terreno, né? Do homem material, carnal, envolvido com toda essa estrutura da natureza, né? Que é a criação divina, com todas as suas nuances de vida, e aquele espírito crístico interior que vem e se manifesta no homem e traz luz à humanidade. Então daí a ligação cristã, né? Aquela ideia do Cristo iluminado que traz à humanidade o conhecimento e o saber para o homem. Isto leva a uma pergunta que faço propositalmente, né? Fala em Deus, em Cristo e também em Jesus, como colocaste então. A ordem martinista é uma religião? A ordem martinista é uma religião. Isso é uma pergunta boa. Não é uma religião. Não, é uma escola. É uma escola de pessoas que buscam despertar em si aquela centelha divina que habita em todos nós e que nos proporciona ter um vislumbre das mais elevadas vibrações e nos dá a confiança e a certeza de que muito de nossa vida é porque nós esquecemos da onde nós somos, quem nós somos, né? São coisas que nós precisamos buscar e despertar. Então isso nos dá a esperança daquela sensação nostálgica de uma coisa grandiosa, de uma coisa maravilhosa e que muitas vezes a gente relega a segundo plano, envolvido com a vida material e que deixa isso de lado. Então traz para nós a certeza de que o desenvolvimento, o avanço da humanidade não passa só para a parte tecnológica que a gente vive hoje, mas passa também por entendermos o nosso próprio funcionamento, como nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Então, dizer que a tradicional ordem martinista é uma religião, algumas pessoas mais leigas podem até interpretar isso como sendo uma religião, mas quando a pessoa entra no âmago da ordem, ela entende que não é isso. É muito mais do que isso. É uma afinidade com as mais elevadas vibrações que fazem parte da nossa vida, que estão dentro do âmago do ser humano. Gostaria que explicasses ou deixasses um pouco mais claro ritos telúrgicos, tá? Porque senão muita gente tá, às vezes sem saber, ritos já relacionam a coisas satânicas e por aí vai indo. Então por isso chamo isso. Não, olha, eu até não vou poder falar muito porque eu não conheço ritos teúrgicos, tá? Eu já li alguma coisa há muito tempo atrás, né? E eu entendo que os ritos teúrgicos eles devem estar ligados a magias em que as pessoas fazem processos, tudo, mas eu não saberia explicar isso para vocês. Mas dentro do que eu estudei, dentro da ordem martinista, a via cardíaca é quando a gente trabalha no âmago do nosso ser e trabalha a inteligência do nosso coração, né? O coração, ele não é simplesmente um órgão que bombeia o sangue através das artérias e veias do nosso corpo, nos proporcionando a vida. Ele é algo muito mais especial. E quando a gente sintoniza o nosso pensamento em nosso coração e a gente sente no profundo do nosso ser, no nosso âmago, e a gente começa a escutar aquela voz que pulsa lá dentro, né? Aquela serenidade, aquela paz, a gente começa a entender isso. Então, são coisas que são difíceis de explicar, né? Os ensinamentos dentro da tradicional ordem martinista, eles nos levam a essa prática diária de viver
aquela parte mais interior do ser humano, aquela nossa nostalgia que a gente tem de alguma coisa sublime, elevada, poderosa, graciosa, bela, alegre, feliz, que é o que a gente normalmente não vê no nosso dia a dia, né? São poucas coisas que a gente vê de humano na nossa sociedade, mas quando a gente é quieta dentro do nosso lugar de meditação, quietos, e a gente se introspecta, entra para dentro, literalmente entra para dentro, né? Traz a consciência para o âmago do nosso ser e começa a sentir as partes do nosso corpo, né? Os nossos membros, nossos órgãos, a pulsação, quando a gente senta e ouve a respiração, né? O ritmo da respiração, a gente começa a relaxar, vai ouvindo o coração, e aí é como se a gente se conectasse num nível mais elevado de conhecimento, num nível mais elevado de sabedoria. E esse instante nos leva a um outro patamar de consciência, diferente da consciência que a gente tem no dia a dia. Então, falar de teologia para vocês eu não teria como falar, porque eu não tenho conhecimento. Eu li muito pouco com relação a isso nessa área, mas da via cardíaca é um trabalho contínuo, crescente, amoroso, carinhoso, que nos enobrece e nos alegra. Perfeito. Até está começando a surgir as perguntas aqui, não chegamos ainda no momento Temos das perguntas, ainda não. Tá. No momento estou eu aproveitando para esclarecer algumas coisas. Por exemplo, sobre o que estavas falando da via cardíaca, foi mencionado também o templo interior. O templo interior. Construir o templo interior. Isso. Tem alguma relação com aquele enfoque bíblico que fala de que o nosso corpo é o nosso templo? Sim. E perfeito. Aí tem também que é uma raiz, digamos assim, que se delega o sentimento ao coração, né? Desde pequenos nós aprendemos que o coração, que não tem aquele formato, né? Mas colocam aquele dizendo amor, não sei o quê, e colocam no coração. O sentimento no coração. Fisicamente seria só um órgão. Agora, se vamos ver esse outro lado esotérico, exotérico, dentro, fora, né? O sentimento surge justamente dali. Interessante. É curioso porque o coração é um órgão misterioso, né? É misterioso ainda porque mesmo hoje em dia, dentro da ciência médica, estão sendo feitas descobertas, né? De algumas características, algumas situações que acontecem no nosso organismo com os nossos próprios órgãos, né? São feitas diariamente novas descobertas. E o coração ele tem uma característica bem interessante, porque quando a gente olha para a tradição egípcia lá atrás, a gente vê que os egípcios eles davam grande valor ao coração. A inteligência do Ser Supremo se manifestava no coração. O nosso cérebro ele tem as ondas cerebrais que são medidas através de um eletroencefalograma, e a gente pode medir o comportamento, as ondas REM, alfa, beta, gama, enfim. Mas o coração também, ele é medido através de ondas eletromagnéticas. O eletrocardiograma é feito dessa forma. Só que a energia contida na pulsação do coração é muitas vezes maior do que as cerebrais. A parte elétrica é mais forte. Exatamente. A indução é mais forte do campo eletromagnético. Ou seja, o que a gente faz? O ser humano, a imagem divina de Deus. Mas o que é essa imagem divina de Deus, né? É a capacidade do ser humano de criar, né? No pensamento, criar novas fronteiras, novas ideias, novas possibilidades de vida. E é exatamente essa emoção que se coloca em cima desse pensamento criador, né, que gera o sentimento, e esse sentimento ele pulsa forte no nosso coração. E é ele que manifesta o universo à nossa volta. Ele que preenche esse espaço
divino, dessa energia que tudo permeia, transforma isso num ato criador, né? Todas as coisas que nós temos na nossa sociedade nasceram no pensamento, né? E do pensamento a gente materializa, é uma questão de tempo, né? Tem um detalhezinho que me ficou pergunte. atrás da orelha, digamos pergunte, assim. pergunte. E seria, no meu entender, uma tipo contradição que não encaixou aqui. Esoterismo judaico-cristão. Aí quando eu te perguntei sobre Jesus Cristo, incluíste sim também. Sim. Os judeus, eles não, na sua maioria, não reconhecem a pessoa de Jesus como o Messias ou o que for, devido às suas fundamentações de que é um nome grego. Se vamos começar a pesquisar, tem todas as manipulações que foram feitas nas escrituras e por aí vai indo, e se cria toda essa personagem e que fica naquilo que, no caso, os judeus não aceitam. Aceitam como um profeta. Sim. Alguns não acreditam na existência dele, outros como um profeta, mas a maioria não. Inclusive tem judeus que se converteram ao catolicismo e aceitam, tudo bem. Mas aí é que fica... se fosse só a parte crística, para mim ficaria redonda, mas aceitando, juntando o judeu é que ficou meio... Né? Fica estranho. Não, é que hoje em dia a gente tem várias interpretações para isso, né? A gente olha para a história e a gente vê que na Palestina, naquela época, né, com a sociedade judaica subordinada aos romanos, né, havia uma grande necessidade das pessoas de uma certa forma se livrar de um opressor que eram os romanos, né? Então havia uma grande necessidade naquela época que tivesse uma pessoa que libertasse os judeus, né, dos romanos. Bom, então, por outro lado, haviam as profecias dizendo que um grande Salvador nasceria entre os homens para realmente trazer a libertação ao ser humano, né? Então, assim, aí eu estou falando do meu ponto de vista, tá? Não é dentro... Perfeito, claro. O conhecimento, ele é tradicional. Mas por que ele é tradicional? Porque ele tem uma tradição. Ele segue uma origem antiga e é trazida. E o judaísmo tem essa origem. Ela traz esse conhecimento de muito tempo atrás, né? Então a gente tem essa ligação. E a gente sabe, aí eu vou abrir aqui um parênteses e isso vai gerar uma grande dúvida, que Jesus ele não era judeu. Jesus era essênio. E isso tem registro. Isso está escrito. E isso está documentado. Talvez não esteja divulgado. Ou largamente divulgado. Então, o nascimento de Jesus, ele não é um nascimento ao acaso. Jesus, o homem, né, ele não era um homem comum. Ele não teria condições de receber um espírito crístico, né? Porque e ele passou a ser Jesus Cristo, digamos assim, segundo a história, não foi de criança. Não. Tá, foi posterior. Anos de preparação, exatamente, segundo as escrituras. Agora, bom, para mim é novidade, é bom estar conversando, sim. Né? Mas a história do tipo de nascimento que está registrado na Bíblia é uma cópia do mito solar. Sim. Que é bem anterior e que os romanos adoptaram para até o nascimento dele, 25 de dezembro, porque já existia a festa. Sim. Então, esse tipo de manipulação é o que fica, né? Mas a ideia é exatamente essa. Tu tem a parte contada, a parte histórica, né? Porque tradutore é traidore, né? Cada um vai, como é que eu vou dizer assim, contar suas... Mas dentro dessa história, dessa tradição, tem em si, guardado no âmago do seu ser, esse conhecimento. E é isso que Cristo, na verdade, veio confirmar. Né? O homem liberto, Cristo liberto, não é a libertação dos judeus do Império Romano, não é isso.
Não, é exatamente essa questão do retorno, da nossa reintegração. Dentro do martinismo a gente chama de reintegração. A reintegração do homem mundano no homem espírito, no homem Deus, no homem divino, que é exatamente o que Jesus pregou para nós, que de uma certa forma foi pouco compreendido na sua época e hoje em dia ainda é um pouco compreendido, porque a gente não tem aquela noção verdadeira do quão belo e quão elevado é o ser humano. O ser humano é um ser especial. Ele é amado pelo divino. O divino habita dentro de nós. Em cada um de nós. É aquela centelha flamejante que, em dado momento de nossa vida, ela brilha, ela cintilha a gente despertar. Exato. E a gente tem que fazer isso. Exatamente. É isso que a gente busca, né? Deixa eu te contar aqui um pouco sobre os ensinamentos martinistas, tá? Dentro do ensinamento martinista, a gente estuda o grande arquiteto do universo, o Adão Kadmon, a queda do homem, o que trouxe o homem para esse estado pueril hoje que a gente se encontra, né? A origem da criação, o templo universal, o templo de Salomão, a Sofia, a sabedoria, né? A ciência dos números, os arcanos da Cabala, para quem estuda a Cabala, sabe? Aí a parte da judaísmo. Exatamente. Por quê? Porque tudo isso está no fluxo da história. Esse fluxo ele não parou. Ele vem sendo legado para nós através dos anos. Fala sobre o Antigo e o Novo Testamento. Bíblia, né? Antigo Testamento. Fazendo uma cotação Torá. Rapidinho aí, exato, que é o que aceitam os judeus exatamente por estar escrito na língua deles, ou em hebraico. Enquanto que o Novo Testamento foi em grego e eles já não aceitam. Tá? No caso da visão judaica, novamente. Mas está tudo dentro da mesma corrente universal, né? Os evangelhos apócrifos, o livro da natureza. Apócrifos. Com enfoque de falsos ou de antigos? De antigos. Tá. Não porque falso, atualmente porque tem essa versão de apócrifos é algo falso. Tá? Então, por isso que é uma conotação o correto para né? mim seria o antigo. O antigo. Por isso eu destaquei aí. Perfeito. Tá. São os livros que não entraram dentro dos concílios por questões de época. Na verdade, assim, é difícil a gente julgar o que Constantino fez naquela época, né? Porque, na verdade, eles tentaram, e aí haviam várias cisões, né? A gente sabe que cada um tinha os seus interesses, eles tentaram fazer ali uma coisa boa para todo mundo, e alguma coisa ficou fora, outra dentro, enfim. Mas a gente tem acesso a isso. Hoje, a gente tem acesso. Então, a gente pode ler, a gente pode estudar, a gente pode conhecer isso. E isso nos ajuda a enxergar mais longe. Né? O livro da natureza, o livro do homem, e isso são dados por São Martin, né? A missão do Cristo, os ciclos da humanidade, o mundo invisível, o mundo visível, né, os dois mundos, os anjos, o simbolismo celeste, a alquimia dos sonhos, a prece, a reintegração dos seres e mais um compêndio de ensinamentos que são tratados dentro do nosso estudo de oratória ou estudo... Antes de começarmos as perguntas, porque já entramos... Não sei que horas são. Falta 20 minutos para responder. O assunto quando é bom, a gente vai longe. É bom, fica, né? Antes de... Volta volta lá. Duas perguntas que me chamaram a atenção da minha parte. Quando fala parte do Cristo, volto, é a parte crística ou também envolve o Jesus? Pois é... de novo, né? A gente tem que saber de qual ente que a gente está falando. O homem que portou o espírito crístico. É isto que né? Que nos trouxe o conhecimento e que nos incitou a realmente fazermos essa busca interior, que não é uma guerra contra facções, ideologias, partidos, se está certo ou se está errado. Não. A busca é interior, né?
a gente, enquanto indivíduo, a gente sempre vai discordar um do outro. Não, isso é sinal de inteligência. Perguntar, exato. Até porque a minha vivência, ela é diferente da tua. E se a gente não trocar perguntas, não vamos crescer nem vamos... Né? Exato. Outra pergunta quando fala em anjos. Uhum. O anjos do enfoque bíblico, digamos assim, que entra aquela escada. A hierarquia angélica. Arcanjos, anjos, serafim, querubim. Sim. Ou colocam como sendo anjos. Tronos, etc. Mais ou menos sim. É a minha pergunta. Falar aqui, contar como não. Mas... foi o que me chamou a atenção. Mas é entender toda essa simbologia, porque isso é uma simbologia, isso é um conhecimento que realmente ele nos abre os horizontes. A gente começa realmente a entender o quão é importante essa busca. E é uma busca individual, é uma busca interior. Né? Vamos. Por mim, passaria 2 horas continuando, mas temos que começar a responder o pessoal também, né? Vamos que nos estão assistindo. Então, Cleomar de Canoas diz: boa noite, primeira vez que vejo o programa, gostaria de saber sobre o que aborda. Bom, aí nesse caso a pergunta para mim, eu falo rapidinho aqui. O programa, tá? O outro lado da realidade, trata de diversos assuntos, principalmente, digamos assim, metafísicos, tá? A parte de crenças. Também aborda a parte de utilidades públicas, como já teve programas sobre, como advogado, falando sobre... leis e contratos. Teve um mês atrás, eu acho, um programa sobre tradicionalismo gauchesco, etc. e tal. Mas basicamente trata de assuntos interessantes e pouco falados. Um parênteses, isso tudo parte do livro da natureza. Tudo que está à nossa volta, tudo que se manifesta em torno da nossa vida, que nos agrega em conhecimento e essa busca interior. Vou responder. Perfeito. Vinícius de Moraes diz: Martim Lutero. Antes de continuar, de terminar de ler, o martinismo não se refere a Martim Lutero. O pessoal associa pelo nome parecido. Luiz Cláudio Samarté. Tá, então vou terminar a leitura aqui, mas já estou te respondendo isso aqui. Vinícius de Moraes diz: Martim Lutero foi responsável por uma mudança de religiosidade passada, porém hoje vejo as pessoas voltarem ao passado como se fosse uma regressão ao passado. Tá? Bom, se queres comentar alguma coisa sobre isso. As pessoas estão em busca, né? As pessoas têm aquela sensação nostálgica de uma coisa boa, sublime, grande, mas de uma certa forma as pessoas se voltam para fora, né? E para fora é o materialismo. Né? São as relações sociais, as relações ideológicas, são as relações de posse. As pessoas se pegam a possuir as coisas, né? Não, a busca é interior. A busca é individual, é de cada um de nós consigo mesmo. E aí, quando a gente consegue acessar esse ponto que é difícil até comentar, vou dizer... É uma coisa que não tem explicação. E aí tu começa aquela serenidade, aquela tranquilidade. Então é a busca interior. Como tu falaste, somos pessoas, ser humano construído de forma tão maravilhosa. Sim. Nenhum igual a outro. Não, tá? não. E não tem uma regra que diga uma fórmula, faz assim e está resolvido. Não. Tu encontra por teu caminho, eu encontro pelo meu, e se nós encontrarmos, porque se nós buscarmos. Isso é algo bem individual. Se as pessoas pararem para pensar na perfeição que é o ser humano, imaginem o nosso corpo, né? A circulação sanguínea, a constituição das células, né? Os nossos órgãos, e isso é o templo interior do homem, né? É o templo exterior dado pelo superior para que a gente possa desenvolver aquele ser interior nosso. O ser humano é o animal mais perfeito sobre a face da Terra, né? E é exatamente por isso que ele tem essa capacidade de manifestar esse espírito crístico.
de sermos os melhores ou sermos os piores também. É uma escolha nossa, Exato, né? É uma escolha nossa, né? Claudemir Silva está assistindo. Sim, obrigado. Antônio Silveira. Eduardo Valente é uma maravilhosa pessoa. Grande Rosa Somos Cruz todos. e martinista. Paz profunda. Somos todos, paz profunda. Marcelo diz, boa noite, parabéns ao professor, trazendo um estudo muito explicativo sobre Martim Lutero. Novamente, não é Martim Lutero, é sobre martinismo. Tá? É o nome que confunde, né? Mas Não, tá bom. sem problemas. E que acontece o seguinte, as muitas perguntas é no início do programa e às vezes eu leio no final. E não foi esclarecido, por isso... Tá. Não, mas bem tranquilo, porque as pessoas vão buscar a tradicional ordem martinista, mesmo que por Martim Lutero, eles vão chegar lá, né? Aqui interessante, Guilherme Santana diz, Martim Lutero criou a igreja evangélica ou a igreja luterana? Está fazendo a pergunta. É a igreja luterana. A luterana. Isso. Até a história do Martim Lutero é muito interessante, né? Sim, exatamente. Ele abriu um marco, foi uma pessoa Exato. fantástica nesse sentido. É outra pessoa também que manifestou aquela consciência crítica dentro de si, né? E começou a fazer os questionamentos. Agradecemos Marcos Moura, Emanuel da Silva, Victoria Berli, Chayane Santos, Jaya Rodrigues, Erika Barbosa, que estão nos assistindo. Um abraço para vocês, gratidão. Derek, de Bom Princípio, diz, gostaria de saber uma coisa, se o Antigo Testamento, depois de Jesus passou, por que as igrejas insistem em dízimo? Por que as igrejas insistem em dízimo? Dízimo. Dízimar, 10% Dízimo. pagar. Não é bem do assunto, para começar. Tá, mas é a pergunta do Derek. Minha resposta seria, por interesses. Tá? Não, mas você respeita as crenças, né? Eu acho que a gente tem que entender que o contexto que a gente está inserido na vida humana, a gente precisa do material para sobreviver, né? Uma pessoa que diz, agora eu vou estudar esoterismo, vou estudar misticismo e ela vai viver só de luz. Não, pessoal, olha só, a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente precisa cuidar desse templo que tão graciosamente foi nos dado, né, para a gente viver. E a gente precisa ser feliz. E é só sendo feliz que a gente consegue aprender mais, a gente consegue andar para frente. Então a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa dormir bem, né? Precisamos fazer exercícios. Nós precisamos ser pessoas saudáveis, sadias, não só fisicamente, mas mentalmente também, porque só assim a gente vai conseguir manifestar esse espírito crístico, essa coisa tão maravilhosa que habita entre todos nós e dentro de nós e conosco. Perfeito. Porque a consciência crística não é de uma pessoa, ela é de todos, ele está nele, está em mim, está nela, está em todo mundo à nossa volta. E nós precisamos ser pessoas saudáveis, alegres, felizes. E diferente do que muitas pessoas pensam, o sucesso não é um objetivo. O sucesso é uma jornada. São pequenas coisas que nós fazemos todos os dias que nos tornam pessoas alegres e felizes. E a gente não pode, em hipótese nenhuma, delegar a nossa felicidade aos outros. Não são os outros que nos tornam felizes, somos nós mesmos, fazendo coisas dignas, coisas alegres, coisas felizes, coisas que um espírito crístico faria. Né? Flávio diz, boa noite. Este moço traz uma paz ao nosso coração. Está aqui refletindo e estamos aqui refletindo e aprendendo. Nós todos, meu irmão, nós todos. Wagner de Garibaldi diz, boa noite, parabéns pelo programa. Obrigado, Wagner, pela assistência, por assistir.
Maurivan, de Florianópolis, diz: ele falando vai aliviando e aliviando. É uma terapia através do programa. Ah, que bom, que bom. Natália diz: sabe, hoje é tão difícil falar do cristianismo, pois estão envolvidos na política, sujando muito a imagem da fé em Jesus. Foi um comentário. Até um ponto com relação a isso. Vamos focar naquilo que é elevado, naquilo que é bom, naquilo que nos engrandece, que nos torna pessoas melhores. Porque a energia. Infelizmente isso ainda acontece porque algumas pessoas não estão preparadas para manifestarem isso. Então a gente troca o foco, né? Vamos procurar aquelas pessoas que são mais alegres, felizes, e é isso que vai nos tornar uma pessoa feliz e vai tornar as pessoas à nossa volta felizes, né? Alessandro Luigi Valmori diz: grande Dudu, vai fundo, fraterno. Obrigado, meu irmão. Antônio Silveira, parabéns pelo programa. Digno mestre. Obrigado. Depois temos Amanda, diz: mas Jesus realmente existiu? Sabe, a Bíblia realmente não tem manipulação? A colocação dela no caso. Pois é. Pessoal, assim, toda vez que a gente fala alguma coisa, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, estou colocando, aqui, esse aqui é o livretinho Luz Martinista. É um livretinho que as pessoas que querem conhecer a Ordem Martinista, quando vão no organismo afiliado, a gente apresenta o livreto, tá? Tá aqui melhor na câmera, tá? Então, assim, esse material também está disponível no site da Grande Loja, que está passando aqui embaixo na tela, tá? E vocês vão poder ler tudo isso que eu comentei com vocês lá no site. Obviamente, isso é o que está escrito. E eu li parte do texto que está aqui e outra parte eu falei de cabeça. Mas, de novo, isso é uma interpretação minha. A própria Bíblia, quando foi traduzida a primeira vez, ela também foi uma interpretação. Então, a gente precisa entender que quando o ser humano ele interpreta, ele não transmite exatamente a verdade primordial das coisas. Para isso, a gente precisa voltar para o nosso interior. E é essa busca interior que nos dá a certeza, né? E é isso que nos faz crescer, que nos faz ser humanos melhores. Então, a gente precisa buscar dentro do nosso interior essa voz que habita entre nós, tá? Perfeito. Acredito seja a última pergunta antes de fazermos o encerramento. Ok. Quem pode participar? Quem se interessa, queria fazer qualquer parte, qualquer pessoa pode ser membro da tradicional Ordem Martinista, tá? Primeiramente, ela tem que se afiliar à antiga e mística Ordem Rosa e Crucis, a MORC, tá? Porque a Ordem Rosa Cruz, ela trouxe para o seu âmago a tradicional Ordem Martinista, a partir do século XX, né? Numa forma de perpetuar esse conhecimento que foi criado por Luiz Cláudio São Martin e que esse conhecimento fosse colocado à disposição das pessoas, né? Então a pessoa entra no site do Martinismo, lá tem o endereço aqui, é o martinismo.org.br, está passando aqui na frente, tá? E aí lá ela vai ter todas as instruções. Ela vai se afiliar na Grande Loja da Jurisdição da Língua Portuguesa, da AMORC, e depois, passado os ensinamentos dos 3 átrions, e isso dá em torno de mais ou menos 1 ano e meio, ela vai ter acesso ao primeiro grau da ordem, e aí então ela pode se inscrever na tradicional Ordem Martinista e ela passa a receber as monografias, que são o estudo de oratória, que é o estudo feito em casa. E se a pessoa desejar depois, ela pode participar também do templo, que se chama Heptada Martinista. Em Porto Alegre nós temos a Heptada Martinista, e é heptada porque vem do grego hepta, que é 7. É o local onde temos
7 oficiais trabalhando no Templo Martinista, por isso Epitada. E são nas Epitadas que a gente estuda também os mesmos conhecimentos, a gente pode debater esse conhecimento entre irmãos e aí engrandecendo mais o nosso conhecimento. O endereço que está passando aí embaixo, São Marcos, número 62, é o endereço da Epitada Martinista Porto Alegre, também o endereço da loja Rosa Cruz Porto Alegre. Vocês podem nos procurar lá nos sábados, de manhã e à tarde, ou através dos telefones e do e-mail da Epitada, e a gente pode dar muito mais informações para vocês. Perfeito. Ok? Uma última mensagem que chega à última hora. Alessandro Ludwig Valmorin, mestre, irmão... Pagou justo aqui. Pagou. Mestre, irmão e amigo, é uma grande alegria ver-te divulgando a nossa Ordem Rosa Cruz e a Ordem Martinista. Um forte abraço, Frater Paz Profunda. Paz Profunda, meu irmão, esse é o nosso trabalho. Buscar mais irmãos e irmãs para conhecerem essa sabedoria divina. Obrigado. Perfeito. Bom, então, se tens alguma colocação a fazer aí, antes que eu encerre o programa novamente com os patrocinadores. Pessoal, tem o nosso telefone, tem o nosso site, tem o nosso endereço. Nos procurem. Mesmo que vocês estejam curiosos, queiram saber mais, não tem problema. Procurem a gente, venham conversar conosco. Nós estamos abertos, prontos para recebê-los e com certeza vocês serão muito bem recebidos. E tenham sempre uma vida digna, alegre, feliz. Sejam pessoas amáveis, carinhosas e alegres. Muito obrigado. Eu agradeço essa oportunidade. Nada, como eu tinha dito, é por casualidade, tudo é causal. Tudo Agradeço, foi um excelente programa, esclarecedor, transmitindo uma paz que os telespectadores apreciaram como fizeram nos comentários, certo? Então, obrigado. Destacando nossos patrocinadores, a Wild Evolution Lodge, um lugar onde maçons ensinam maçons a serem maçons. Se reúnem sábados de manhã pensando em aqueles que trabalham e estudam durante a semana. Agradecem ao grande arquiteto dos universos. E também temos o Dom Aral Iaur, tudo em decorações, pinturas, esculturas. Telefone 998885757. Então, foi uma alegria estar hoje aqui. Ojalá consigamos novamente nos encontrar quarta-feira que vem. Adiós. Boa noite.